de loucos invade a sua rádio. Começa agora o programa Timão Universitário, uma produção dos alunos de Comunicação Social da Univeritas UNG, em parceria com o portal Leia Já Online, Rádio UNG e o Web Rádio Coringão. É isso aí, muitíssimo boa tarde, ouvintes fiéis da nossa Web Rádio Coringão. Hoje, sexta-feira, sim, dia 5 de abril de 2019, dia de Timão Universitário. Sim, o Timão Universitário, o programa que é uma produção dos alunos de Comunicação Social do curso de jornalismo da Univeritas UNG, em parceria com a Web Rádio Coringão. Eu sou o Alex Dinarte e junto comigo, aqui nos estúdios da Rádio UNG, o grande elenco do nosso Timão Universitário, composto hoje por Rafael Salles, Bruno Oliveira, o meu amigo Everton Teixeira, estreando aqui na mesa de debates do Timão Universitário. Além dele, ali na nossa ponta esquerda, o Vitor Rossi, que daqui a pouco lê a interação dos ouvintes fiéis da Rádio Coringão, além de toda a produção lá atrás. Hoje tem visita aqui no estúdio, tá uma beleza hoje. Olha quanta gente lá na produção. Vou te falar, hein? Esse salário é bem pago, hein? É isso aí, gente, é isso aí. Bom, os comandos técnicos hoje são de Gilvan Antunes Coimbra Neto. Pronto, já foi batizado e faz ali gestos bem carinhosos e de afeto para com o apresentador e a composição da mesa. A Rádio Coringão, gente, é ouvida em todas as partes do planeta através do site radiocoringão.com.br, www.radiocoringão.com.br. 10 anos no ar, informando a fiel torcida corintiana, e você pode ouvir a Rádio Coringão. Aliás, você só não ouve a Rádio Coringão se você não quiser, xará, porque radiocoringão.com.br, os aplicativos, bem como TuneIn, Radios.net, você pode baixar em seu celular e acompanhar toda a programação da Rádio Coringão conosco, a programação diária, a programação musical, a programação das transmissões, né, esportivas da Rádio Coringão, sempre envolvendo a razão da nossa existência, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Pode crer. E você também que tem um Windows Phone aí, você é igual o Marcos Floriano, que tem um Windows Phone aí no bolso, né? Tem um Windows Phone no bolso, tem um iPhone do outro. O padrão é outra situação aqui no nosso Timão Universitário. Você pode também ouvir através do Windows Phone no aplicativo exclusivo da Rádio Coringão, tá certo? Para participar conosco, interagir aqui no Timão Universitário, você pode seguir-nos nas redes sociais, tá bom? No Twitter, @TimãoUni, no Instagram, @Timão Universitário, no Facebook, além da fanpage do Timão Universitário, facebook.com/Timão Universitário, você também acessa a fanpage da Rádio Coringão, facebook.com/Rádio Coringão. Curta, compartilhe e comente todo o conteúdo lá, que é sempre em nome do Coringão, rapaziada. Chegue lá, compartilhe e participe conosco aqui do nosso Timão Universitário. Também no YouTube, velho, nós estamos no YouTube a partir das 18 horas todo sábado, tá bom? Então você ative o sininho das notificações, né? E fique atento lá, tanto a toda a programação do canal da Rádio Coringão, como também o Timão Universitário, todo sábado às 18 horas, tá certo? É isso aí, gente. No Timão Universitário de hoje, você confere o Timão na mídia, a Copa do Brasil, o Coringão classificado para a quarta fase da Copa do Brasil, o provão que analisa o desempenho individual de cada atleta e as participações dos colaboradores da Rádio Coringão.
serão sobre este jogo que foi realizado na última quarta-feira, certo? O Campeonato Paulista, Corinthians e Santos, análise da partida do último domingo, vencida pelo Timão. Show de Cleison, hein? Que beleza, hein? Tem muita gente já pedindo Cleison na seleção brasileira aí. Não é fácil não. 2 partidas os caras já estão crescendo o olho. E a projeção da próxima partida, que será realizada na próxima segunda-feira no Pacaembu, tá certo? Coringão tem vantagem do empate. Também o Fala Fiel com o meu amigo Vitor Rossi, que vai ler aí a interação dos ouvintes do Timão Universitário e da Rádio Coringão. Também as notícias das outras modalidades, aí futsal, vôlei, que mais? Futebol feminino, tem bastante coisa hoje, tá certo? E também o Corinthians, aqui o quadro do Rafael Salles. A abertura já durou metade do programa, acho que a gente já pode... É isso aí, minha gente. Hoje é dia de prova, né? Né, Bruninho? Nem me fala, velho. As provas já começaram aqui na UNG Univeritas, viu, gente? Então, se o programa não tiver com tanta qualidade assim, vocês já sabem, né? Tá todo mundo estudando pra prova. Mas antes, pra início de conversa... Essa galera nem estuda. Será, Bruninho? Estuda sim. O Gil, cara, por exemplo, fica o dia inteiro vendo Felipe Neto. Para começar o nosso Timão Universitário de hoje, o Timão na mídia com o Everton Teixeira. Alô, fiel torcida corintiana, quem fala é o Casagrande. Vamos brigar, mas sem violência. Timão na mídia. A vinheta na voz da Jade Jimenez e as notícias na voz de Everton Teixeira. Globo Esporte. Corinthians efetua a compra de Thiaguinho, que terá contrato até 2022. Estadão. Carille evita críticas ao time e diz que Ralf tem crédito no Corinthians. UOL. Corinthians não cumpre promessa de gramado ideal e cogita Pacaembu. Lance. Carille diz o que pode mudar o Corinthians para enfrentar o Santos. Fox Sport. Corinthians espera Fluminense para decidir a contratação de Everaldo. É isso aí, meu caro Everton Teixeira. São as notícias aí da semana que movimentaram a grande mídia, né? Globo Esporte, o Estadão, o UOL, o Lance e o Fox Sports. Rafa, boa tarde, meu caro. Você primeiro, Rafa, quer fazer algum comentário específico de alguma dessas manchetes, não? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos os integrantes. Eu gostaria de destacar a matéria do Estadão. Carille evita críticas ao time. Independente dos erros individuais e os que o grupo acabaram cometendo, seja por uma falta de interesse no jogo, de querer o resultado, porque assim já o tinha feito lá no Ceará. Óbvio, foi uma falha que não se pode acontecer no time do Corinthians, no campeonato, numa fase de mata-mata, mas o resultado já tinha sido feito. Óbvio, precisa do puxão de orelha, mas vida que segue agora, né? Vamos focar no próximo jogo, que o erro agora tem que ser reparado, e bora pra cima do Santos agora. Meu caro Everton Teixeira, quer destacar alguma dessas manchetes? Eu vou destacar a notícia do Globo Esporte, da compra do Thiaguinho. Então fala bem pertinho do microfone, assim, desculpa. ó. Botar na boca. Fica beleza. Nessa reta final de Campeonato Paulista e com a expectativa do brasileiro, sempre tem aquele murmurinho por conta das contratações pro Campeonato Brasileiro. Eu confesso que eu não conheço o Thiaguinho, mas se foi pedido do Carille, o Carille sabe o que está fazendo. Na verdade o Thiaguinho já está no elenco aí desde o ano passado, e a contratação efetiva dele junto ao Nacional aí da capital, né? Quem é de São Paulo, da capital de São Paulo, conhece o Nacional como Nacional da Comendador Souza, né? Que é o Nacional Atlético Clube, que é, se eu não me engano, terceira divisão, algo do gênero. O Nacional até teve uma evolução nos últimos anos, né? E o Corinthians contratou aí junto ao Nacional, efetivou de fato, né, a preferência de compra do meio-campista Thiaguinho. Ele chegou a jogar algumas partidas como titular no final do ano passado, foi bem, inclusive, né? Despertou aí o interesse da diretoria, e por isso que o Corinthians acabou efetivando aí essa contratação. Meu caro Bruninho Oliveira, boa tarde. Alguma notícia específica aí que você quer citar? Boa tarde, Alex. Só para complementar a do Tonzinho,
O Thiaguinho é uma boa, pô. O Corinthians, ano passado ele foi bem, esse ano aí ele tá sendo pouco aproveitado, porque com o Ralf e Júnior Urso no meio de campo, é difícil dar espaço pra outro. Mas eu vou destacar aqui a do Fox Sports. Corinthians espera Fluminense para decidir contratação de Everaldo. Assim, o Everaldo, eu vi poucos jogos do Everaldo, achei um bom jogador, mais ou menos parecido ali com o Pedrinho, com o Cleison, na beirada, né, de campo, jogador rápido. Pode ser uma boa contratação pro Corinthians, porém tem que ver alguns termos, né, tem que ser uma contratação pensada, porque se for vai contratar e deixar o cara encostado lá sem jogar, é difícil. Mas acho que o Corinthians pode acertar ali e fazer trazer um bom jogador para fazer volume, né, no elenco. Não, é verdade. Contratação do Everaldo. É verdade, porque para a sequência, principalmente do Campeonato Brasileiro, né? 38 rodadas, é campeonato pra caramba, você tem que ter um elenco de qualidade. O Everaldo vem demonstrando esta qualidade lá no Fluminense. Eu vou, na verdade, não é nenhum destaque, mas essa questão do gramado da Arena Corinthians vem preocupado bastante o time, né? Em si, porque o Corinthians está muito acostumado a jogar num bom gramado e isso pode atrapalhar um pouco, mas a melhor coisa dessa notícia aqui é cogitar o Pacaembu. Putz, que saudade que eu tenho do nosso Pacaembu, viu, velho? Tomara que dê certo, mas a CBF já vetou a participação no Pacaembu nos jogos noturnos, parece, aí pro Campeonato Brasileiro, né? Porque a iluminação não é a recomendada pela CBF, mas esperamos aí que a Prefeitura de São Paulo tome as suas atitudes e que os clubes paulistas possam, de fato, aproveitar o Pacaembu. Não só o Corinthians, como o São Paulo, que vem fazendo algumas reformas no Morumbi, o próprio Palmeiras, que só joga quando a W Torre quer no seu estádio, e também o Santos, né, que vem mandando os jogos, as suas partidas em casa, né, com a reforma da Vila Belmiro, vem mandando as partidas no Pacaembu. É isso aí, esses são os comentários sobre as manchetes do Timão na mídia, as notícias que geralmente balançam aí a imprensa esportiva brasileira, quiçá do mundo. Velho, porque é o Corinthians, não tem ideia. Falou de Corinthians, vem de jornal. Aprendam. É isso aí. Vamos falar agora de Copa do Brasil, rapaz. No jogo da última quarta-feira, o Corinthians foi derrotado pelo Ceará em Itaquera por 1-0. O resultado que acabou com a invencibilidade do Timão nos últimos jogos, eu não lembro se eram 12 ou 13, não impediu que o time do Povo garantisse a classificação para a próxima fase. Antes de abrirmos o debate e análise da última partida aqui para a mesa de debates do Timão Universitário, ouçamos a voz do comandante Fábio Carilli. Fala, Carilli! A gente não se acomodou, não. Nosso primeiro tempo ele foi legal, foi agressivo na marcação, né? O Cássio praticamente não trabalhou até a expulsão, a gente não sofreu, estava bem controlado. Eu puxando o contra-ataque com o Cleison ali, estava funcionando bem, né? E depois disso, sim, a gente teve muitas dificuldades também com Sentiu Urso, Ralf, Love, Gustavo. Ali a gente olhou mais a parte física e não a parte técnica para trocar, né? E baixar mesmo e ter que marcar nesse momento. Até gostei do Mauro prendendo algumas bolas, ganhando falta ali na frente, que era essa a intenção mesmo para que a gente pudesse respirar um pouco lá atrás. É isso aí, comandante Fábio Carilli. O Corinthians não fez uma má partida, né, na totalidade, mas o resultado aí acabou incomodando a torcida no geral, né, que reclamou bastante da postura do time na segunda etapa. E aí, rapaziada, e essa partida aí de quarta-feira, pra mim, só atrapalhou na questão do resultado, nessa questão de invencibilidade, mas acho que perdeu na hora certa, né, Bruninho? O que você acha? Perdeu quando podia perder, né? E, assim, preocupante é o Cássio fora da próxima partida. Concordo. De resto, acho que não tem que ser levado muito em consideração. Perdeu pelo placar que podia perder, jogou pro gasto, vamos dizer assim. O time foi pressionado quando houve a falha lá, um momento de desatenção que o Cássio foi expulso. E aí, dali pra frente, o Ceará acabou crescendo no jogo, né? Porque precisava do resultado e com um a mais em campo tem que ir pra cima. Mas assim, o saldo é positivo. Classificou,
conquistou, o objetivo foi concluído e é manter. Conseguir ir para a próxima fase de cabeça erguida e buscar mais uma classificação, né? É verdade, Bruninho. Meu caro Everton Teixeira, o que você fala desse jogo? O que você viu de bom, de ruim? Eu já vi muita gente falando até mal das substituições do Fábio Carille. O que você viu desse jogo aí, Tonzinho? Olha, o cara que fala mal das substituições do Carille é um maluco. Porque durante o ano nós vimos em alguns jogos o Timão sofrendo na primeira etapa e o Carille sempre mexe com muita certeza, muita convicção e traz a vitória pra gente. Eu vejo com um pouco de preocupação, porque apesar do Corinthians estar classificado, foi um jogo em casa com um adversário tecnicamente inferior e é um pouco preocupante o Corinthians tomar esses sustos durante os jogos. Mas fora isso, o Corinthians fez um jogo equilibrado, de certa forma, e conseguiu trazer a classificação. E agora é trabalhar para semifinal no domingo, na segunda. É verdade. Rafa, você que é bom de números, cara, 12 ou 13 jogos, Rafa, você lembra? Não, eu botei 13 aqui no roteiro porque eu não, sinceramente... Cara, até onde eu me lembro, 13. Bom, então tomara que eu tenha acertado. E eu também. Meu caro Rafa... Números precisos pra toda a galera, toda Senão o nego vai Pode começar a ficar reclamar. tranquilo, galera, que ninguém tá perdido, não. Tudo sob controle. Tá tudo bem. Rafa, a maior dificuldade do Corinthians veio aí depois da expulsão, né, do Cássio. O Carille teve que sacrificar uma substituição, tirou o Cleison de jogo, botou o Walter no gol e ali o Corinthians passou a perder algum controle. Segundo o Carille não foi desconcentração e tal, mas chegou a assustar, né? Porque o Walter fez 2 defesas depois do gol, né? Que poderiam ter levado Teve uma bola na trave também. Isso, exatamente. Exato. No geral, o jogo foi bem equilibrado. Os próprios números dizem isso, a posse de bola, os passes trocados, todos eles, nenhum dos times sobressaiu o outro, tanto que o resultado nós vimos no placar, um resultado muito magro de 1-0, e isso aconteceu mais pro fim do jogo, onde já viu o Cássio expulso, né, 1 a menos, o Ceará viu a oportunidade de ir pra cima do Corinthians e assim conseguiu converter em um gol, mas eu tenho quase certeza que antes de entrar no gramado, ali a conversa nos bastidores era: ninguém vai entrar para dar carrinho, ninguém vai dar o sangue ali para conseguir uma vitória gloriosa. O placar já foi feito lá, não tinha nem por que desgastar muitos jogadores. Tem uma decisão aí na segunda. Jogo importantíssimo. O Corinthians vem de invencibilidade nos clássicos, mas a gente não pode em nenhum momento puxar o freio em relação a isso, mas contra o Ceará a proposta ali de jogo era de empate, placar magro, então sem problemas. E tem uma coisa que eu vou até botar o Vitor na conversa, que é uma coisa que eu sempre falo isso aqui porque eu acho que técnico de futebol tem que ser ouvido em alguma situação. O Abel Braga, atual técnico do Flamengo, ele sempre fala que no futebol não basta você querer ganhar ou motivar a tua equipe para ganhar. Você precisa mostrar para o teu adversário que você quer ganhar o jogo. Então acho que foi mais ou menos isso que o Carille pensou ontem. Porque se ele poupa 2, 3, 4, 5 jogadores, os caras falam, time misto. Aí o Ceará vem para cima, ganha o jogo, aí depois os caras vão, né, cobrar o treinador. Mas o primeiro tempo foi bom, né, Vitor? O Corinthians teve um bom volume de jogo, conseguiu até algumas jogadas. No segundo tempo também teve um chute do Urso numa jogada, num bom contra-ataque lá, que o Gustavo deixou ele na cara do gol, mas ele estava desequilibrado e não conseguiu finalizar corretamente, né, Vitor? Por favor, tua opinião sobre esse jogo, meu caro Vitor. Boa tarde, Alex, aos ouvintes e aos amigos da mesa. Foi um bom primeiro tempo, né, da equipe corintiana. A gente viu até uma bola na trave do Cleison, quase. É verdade. Quase foi ali o primeiro gol da partida. E logo ali depois da expulsão do Cássio, que seria ali no metade do segundo tempo em diante, o Corinthians deu aquela, entre aspas, né, colocou o regulamento embaixo do braço e ficou jogando ali por um contra-ataque e acabou saindo o gol do Ceará. Mas é como o Rafa comentou, né? São jogos e situações que podem acontecer, mas por exemplo, contra o Santos já não é muito bem-vindo essa questão de regulamento. Tem que jogar, como você disse, né? Mostrar para o adversário que você quer ganhar. Perfeitamente. Gente, é isso aí. Esse é o nosso debate aqui, por enquanto, a mesa de debates da Rádio Coringão, do nosso timão universitário, sobre
Corinthians e Ceará, né? O jogo que leva o Corinthians aí pra quarta fase. Putz, é fase pra caramba na Copa do Brasil, hein, cara? É a quarta fase aí na Copa do Brasil. Agora, das preliminares, é a última, né? Depois entram os grandes aí, aqueles que estão disputando a Libertadores, né? Aqueles que também vão ser agregados aí como o Paysandu, e tem mais um clube que eu não vou lembrar também, mas eu sei que tem mais 2 clubes aí o Fortaleza, que é o campeão da Série B, né? O Fortaleza também vem aí nesse Se eu não me engano, o campeão da Copa do Nordeste também. O da Copa do Nordeste também. E tem bastante gente aí na Copa do Brasil na próxima fase, tá certo? Mas, para avaliar melhor o desempenho individual de cada jogador na derrota, gol do Roger, velho. A derrota da última quarta-feira contra o Ceará com o gol do Roger. Está no ar o nosso Provão, meu caro Gil. Provão. A vinheta tá cada vez mais longa, hein, do nosso Provão. Vamos lá, meu caro Bruninho. Primeira nota sempre do goleiro Cássio. Nota 6,5, apesar da expulsão. Acho que ele fez o que tinha que fazer ali. Se ele deixasse fazer o gol, poderia ser pior naquela altura do jogo. 6,5 pra ele. E aí, Tomzinho, qual a nota do goleiro Cássio? Eu vou dar uma nota 6. De certa forma, o Cássio não teve culpa na expulsão, uma bola mal recuada. E não tem o que culpá-lo, nota 6. E aí, Rafa, a nota do Cássio? Nota 6 pro Cássio, mais um erro em grupo, né, do que individual. Não foi uma saída de bola errada, assim como no primeiro jogo contra o Santos, mas nota 6 pra ele. Nota 6 pro Cássio também, né? Tem muito o que fazer na situação, né? Foi expulso e não joga na próxima fase da Copa do Brasil, pelo menos o primeiro jogo. O Corinthians tem que ir de Walter ou de Kaique França. Meu caro Bruno Oliveira, tua nota do lateral Fagner. O lateral Fagner vai ganhar nota 6 também. E aí, Tomzinho? Nota 6 também. Rafa? Continua sendo um dos mais regulares da temporada, nota 6 pra ele. Eu vou dar nota 6,5 pro Fagner, puxar um pouquinho mais aqui, porque joga demais o Fagner, velho. Primeiro tempo, a postura, porque tem muito disso, né? O jogador adversário, ele também respeita a postura do profissional dentro do campo, né? E o Fagner tem uma postura fabulosa ali na sua posição. Na quarta-feira de zagueiro central jogou o Marlon. Falhou no gol, hein, Marlon? Pelo amor de Deus, hein? Bruno, tua nota do Marlon? Nota 6,5 pro Marlon. E aí, Tomzinho? Eu vou dar 5,5. Foi muito mal no lance do gol. Também achei. E aí, Rafa? Nota 5,5 também. Um dos responsáveis pela derrota. Pra mim, nota 5 aí pro Marlon, porque, cara, bola no primeiro pau, né? Um cruzamento despretensioso, né? Meio que procurando o centroavante, ele nem conseguiu chegar no corpo do Roger, que subiu. E é alto, né? O Marlon, né? Tem a mesma altura do Roger, mas o Roger foi mais inteligente que ele, cabeceou no canto. Nota 5 pro Marlon, não podia ter falhado. O quarto zagueiro, companheiro de zaga do Marlon, é o Henrique, meu caro Bruninho. Tua nota dele, por favor. Eu vou dar nota 7 pro Henrique. E aí, Tom? Nota 6. Não foi uma das mais brilhantes partidas, mas também não comprometeu, hein? Rafa? Nota 6,5. Foi bem seguro no jogo. 6,5 pro Henrique também. Aliás, é um dos caras que vem evoluindo aqui. Eu ouvi muita gente criticando aí, né, nos últimos tempos e tal, mas vem evoluindo bem. O Henrique, que é experiente, jogador de Copa do Mundo, né? Alex, inclusive é importante a confiança que o cara ele passa para alguns jogadores, como o Henrique, o próprio Cleison, Avelar. É sério, pô, Avelar. O Avelar tá confiante bem agora. E é importante quando o técnico dá essa confiança pro jogador e que ele consegue evoluir no decorrer do campeonato. É verdade. Falar em Danilo Avelar, tua nota do Avelar, meu caro Bruno. Nota 6,5 pro Avelar. E você, o Everton Teixeira? 6,5. Rafa? Nota 6,5. Ele se apresentou bem ali no ataque. Fez uma espécie de espelho ali da lateral do Fagner. Os dois, eles mantêm um alto nível ali, muito bom. O Danilo vem guardando bem sua posição, né? Tem mais a característica defensiva do que ofensiva. Nota 6,5 pro Danilo Avelar.
E o volante Ralf, cabeça de área, sempre o Ralf. Erra pouco ontem, quarta-feira errou feio, né, Bruninho? Quarta-feira foi difícil pro Ralf. Foi um vacilo dele ali, vou dar nota 5,5 pra ele, mas tem crédito, né, com a torcida aí. Tem bastante. Se o Ralf não tiver crédito, quem que vai ter? Pois é. E aí, o Everton, nota do Ralf? Apesar da falha no lance do Cássio, eu vou dar um 5 pro Ralf. Foi só uma falha e, fazendo um balanço do jogo, ele foi regular. E aí, Rafa? Vai dar nota 5 pra ele, foi o responsável pelo gol, pelo resultado da partida, mas num todo, né, o Corinthians passou, então é o de menos. Se tivesse sido eliminado, né, aí seria o grande vilão, mas nota 5 pra ele. Eu vou dar 5,5 pro Ralf aqui, porque tava muito bem no jogo, né, até a falha lá que acabou ocasionou, na verdade, a expulsão do Cássio. Júnior Urso, meu caro Bruno Oliveira, tua nota do Júnior Urso. Júnior Urso teve uma chance que chegou na cara do goleiro, assim, vamos dizer assim, estou fraco. Eu vou dar nota 6 pra ele, foi discreto na partida. E aí, o Everton? Nota 6, não foi das melhores, mas não comprometeu como os outros 6. Fala, Rafa. A nota 6,5, mais uma vez ele continua ajudando defensivamente, no ataque também, ele, na minha interpretação, é o jogador mais completo ali, então 6,5. Eu vou dar 6 pro Urso. Ontem faltou um pouquinho de chegada, né? Nesse lance, acho que foi o único lance que ele chegou de fato para concluir, né? Geralmente é um cara que tá acostumado a pisar na área, como gostam de dizer os treinadores aí. E na quarta-feira só deu esse chute ao gol e acabou recuando praticamente pro goleiro. Jogou aqui na ponta direita o Júnior Sornosa. Fala, Bruno, tua nota do Sornosa. Sornosa, nota 6. O Everton? 5,5. Rafa? Nota 6. Eu vou dar 5,5 pro Sornosa também. Não gostei da apresentação do Sornosa. Sornosa, acorda, velho. Senão o Jadson toma seu lugar, cara. No lugar do Sornosa entrou o Ramiro. Ramiro que vem tendo poucas oportunidades aí. Ramiro perdeu a posição, né? Será podemos que dizer assim? Perdeu, né? Perdeu pro Júnior Urso, né? Sim. E aí, Bruno, tua nota do Ramiro? Eu vou no dar... lugar do Júnior Sornosa. Vou dar a mesma nota do Sornosa, nota 6. O Everton? Vou dar nota 5, foi regular. E aí, Rafa? É muito pouco tempo pra dar uma avaliação, mas nota 6 ali no retrospecto do time. Eu vou dar 6 pro Ramiro também, porque ele entrou bem no jogo, cara. Entrou bem, conseguiu reter a bola, né? Algumas jogadas, mas não... Com a derrota fica difícil, né? Dar mais de 6 pros caras aí. E vamos dizer assim que foi uma alteração estratégica do Carille, né? Colocou o Ramiro, porque o Cássio tinha acabado de ser expulso. Colocou o Ramiro ali pra segurar um pouco mais, já que o Sornosa não tem uma marcação tão forte. Então colocou ele pra fazer volume ali com o Júnior Urso e com o Ralf, né? Ali no comando do ataque, aliás, na segunda... que na verdade não dá nem pra... Eu não consegui entender ainda direito a posição do Wagner Love no campo. Eu não sei se ele tá jogando... Sério mesmo, não sei se ele tá jogando mais pra ponta esquerda, se ele joga um pouquinho mais centralizado. E às vezes faz as duas funções, acaba me enrolando todo. Como diria o Tite, ele fica flutuando. Flutuando! Puxa vida! Tua nota do Wagner Love, meu caro Bruno, o flutuador. O flutuador, nota 6,5. E aí, o Everton? Pro Severino Quebra-Galho, Wagner Love. Dá uma nota 6. Rafa, tua nota do Love? Nota 6,5 pra ele. Ficou em alguns lances, mas de resto foi bem regular. Ainda bem que o Love tá fininho, né? Que aí consegue flutuar. É verdade, Sim. É verdade. Puxa vida. Cada gancho, viu, velho? Eu dei nota 6 aqui pro Wagner Love. No comando do ataque... Aí, tá vendo? Já me embaralha tudo aqui nessa formação. Nota do Cleison, meu caro Bruno. Nota do Cleison, nota 7 pro Cleison. Foi bem. É verdade. O Everton, tua nota do Cleison? 6,5. O Carille vem dando oportunidades pro Cleison. Ele tá com confiança. Rafa? Vem jogando bem. Nota 7. Eu também dei nota... Eu dei nota 6,5 pro Cleison e... Jogou bem. Ontem foi o melhor em campo de novo, né? Já tinha sido o melhor em campo no domingo. Aliás, no domingo foi um show, na verdade. E no outro jogo contra o Ceará também.
Foi 3 jogos seguidos, né? Ele foi o melhor em campo. Foi, verdade. No lugar do Cleison, o Carille teve que sacrificar o Cleison para colocar o goleiro reserva Walter. E a nota do Valtão, ô Bruno? O Walter chama gol? É isso, Alex? Fala isso aí. Eu ouvi uns boatos por aí. Coitado do Walter. Baita goleiro, mas toma muito gol. Nota 6,5 pra ele. E aí, o Everton? 6,5. O Walter fez 2 defesas importantes que poderiam ter desclassificado o Corinthians, se fosse um gol. 6,5. Rafael Salles. Nota 7,5. Foi o grande responsável ali pela continuidade do placar, né? Poderia ter sido mais. Concordo, cara. O único jogador que eu vou dar nota acima de 6 é o Walter, cara. Por incrível que pareça. Nota 7 pro Valtão aí, que salvou... Homem do jogo, né? É verdade, cara. Porque naquela circunstância de jogo, né? Só explicando a piada interna aqui pros ouvintes da Rádio Coringão, eu, Alex, falo que o Walter chama-gol. Não pela incompetência dele, mas... a maioria dos jogos que o Walter atua pelo Corinthians, pode ver, não tem 0 no placar pro Corinthians, sempre tem um gol. Não sei se é culpa dele ou não, mas que ele chama o gol, ele chama. No comando do ataque... fazer o que? Acontece. No comando do ataque, jogou o Gustavo. Gustavo, meu caro Bruno. Ontem ele não fez gol nem sem valer nada. Mal no jogo. Foi mesmo. Crise no Corinthians. Gustavo, um jogo sem marcar. Nota 6,5 pra ele. E aí, o Everton? Vou dar uma nota 5,5 pro Gustavo, mas também não tenho o que pegar no pé. O ataque também não produziu. Não foram bem, então 5,5. Rafa? Nota 6. Eu dei nota 5,5 também pro Gustavo. Não gostei da atuação do Gustavo ontem. Pouca movimentação, inclusive. Quando ele saiu da área, ele até foi bem, mas falta habilidade, né? Às vezes fica difícil fazer uma jogada de mais qualidade ali. No lugar do Gustavo, entrou o Mauro. Nota do Mauro. Maurão da massa. Pois é. Vou dar nota 6,5 pra ele também. Teve uma oportunidade lá que ele driblou o zagueiro, saiu na cara e tocou mal pro Wagner Love, né? Nota 6,5 pra ele. O Everton. Nota 5 pro Mauro. Jogou pouco e difícil avaliar. Verdade. E aí, Rafa? 5,5. Eu também dei 5,5 pro Mauro Bozelli, Mauro, que seja o Mauro que entrou aí no final do jogo, tentou segurar algumas bolas lá no ataque, mas não obteve êxito. É isso aí, esse é o nosso provão aqui no Timão Universitário, edição semanal, toda sexta-feira, a partir do meio-dia, em radiocoringão.com.br. Mandar um salve também pro Grêmio Gaviões da Fiel Torcida. Alô, meu caro Vinícius Lúcio. Velho, 17 de agosto, festa dos 50 anos do Grêmio Gaviões da Fiel Torcida, lá no Parque São Jorge. Aguardem novidades sensacionais da festa de 50 anos da maior torcida organizada do Brasil. É isso aí, lealdade, humildade, procedimento sempre ao Grêmio Gaviões da Fiel Torcida. Para falar um pouco mais sobre essa classificação do Timão, vem aí a participação dos colaboradores da Rádio Coringão. Análise da partida desta quarta-feira contra o Ceará. Hoje, representando a equipe de Ginaldo de Vasconcelos Filho e de Alex da Mata, o moço de Sorocaba, o narrador, na verdade, a ordem é a seguinte: a Jade Jimenez, né, repórter da Rádio Coringão, depois o Fábio Marcondes, depois o Vinícius Lúcio e depois o Ian Bin. É isso aí, são os colaboradores da Rádio Coringão que participam conosco hoje aqui no Timão Universitário. Solta o som, meu caro Gil. Boa tarde, pessoal do Timão Universitário. Aqui é a Jade Jimenez, repórter da Rádio Coringão. E vamos falar um pouco sobre o jogo contra o Ceará. O Corinthians já classificado, fez 3-1 lá no Castelão. Então ontem podia perder ainda por um gol de diferença, que foi o que aconteceu mesmo, que ainda assim se classificaria. Mas passou um sufoco desnecessário, né? O Ralf acabou falhando ali, tocou errado. E aí o Cássio acabou saindo no instinto, poderia ter ponderado se valia ou não a defesa, mas acabou saindo e sendo expulso. E aí o Ceará cresceu, foi aonde conseguiu fazer o gol. Agora o Fábio Carille ainda falou que os jogadores estavam cansados, mas enfim. Agora é recuperar, descansar, volta em campo só na segunda-feira contra o Santos, jogo importante. E com a vantagem, então é isso, focar no Campeonato Paulista nessa semifinal e depois volta para a Copa do Brasil. Tá certo? Um abraço e até a próxima. Fala, Alex Dinarte, amigos da Rádio Coringão, amigos do Timão Universitário, aqui é o Vinícius Lúcio. E sextou, hein? Finalmente sextou, dia de Timão Universitário.
O Coringão na última quarta-feira jogou abaixo do esperado, o resultado de 1-0 para o Ceará foi até um resultado justo, pelo que apresentou o Corinthians. Fez um bom primeiro tempo, meteu a bola na trave, fez o goleiro da equipe adversária trabalhar, mas depois foi caindo muito o nível técnico do Corinthians, o time foi se perdendo, já não foi aquele Corinthians diante do Santos do último domingo. Foi um time abaixo da expectativa, que jogou com o regulamento embaixo do braço, e aí faltou o ataque funcionar, o meio-campo funcionar, e a defesa, então, mais uma vez ficou exposta, tomou mais um golzinho de bola aérea ali numa falha do Marlon, deixou o Roger, meu Deus, sim, Alex, tomamos um gol do Roger, o Roger antecipou o Marlon e acabou fazendo o gol ali. Também antes disso, uma falha do Ralf, Pitbull Ralf, não é normal que ele fale, numa bola recuada para o Cássio, deixou o goleirão na roubada, fez a defesa fora da área com as mãos não vale, foi expulso, muito bem expulso, porque cometeu a falta que evitou o gol. E teve jornalista aí perguntando se ele trocaria a expulsão por um gol. Nunca vi isso na vida. A expulsão está fora do jogo, é substituído um jogador de linha, entrou o Walter, no caso foi o Cleison que saiu, vida que segue. Um gol não, seria 2-0 o resultado para o Ceará. Será que esse cidadão não percebeu isso? A partida iria para os pênaltis. Fez bem o Cássio. Foi bem expulso, vai cumprir suspensão. Não vai jogar na próxima fase o primeiro jogo, tranquilo, legal. Cássio tem crédito com a torcida, o Ralf, que acabou dando essa recuada, pediu desculpas pro Cássio, pra torcida. Fica tranquilo, Pitbull, você tem crédito com a fiel torcida. É isso aí, Alex. Projetando já Corinthians e Santos, é só não repetir o que foi feito na última quarta-feira, tem que jogar com intensidade, com vontade, sem pensar no regulamento, pensar que está 0-0. Nosso amigo André Biel, técnico do futsal, sempre fala, cada jogo é um jogo e tem que ir treino a treino. Então o Corinthians tem que jogar como se tivesse 0-0, como se não tivesse vencido a primeira partida de ida. Tem que ir para cima do Santos para garantir mais uma vaga no Paulistão, rumo ao tricampeonato paulista, que não acontece desde a época que minha avó era uma garotinha. Aliás, minha avó nem existia, rapaz, era minha bisavó, década de 30. Um forte abraço, Alex, todo mundo aí do Timão Universitário, e vai Corinthians! Boa tarde aos ouvintes do programa Timão Universitário. Eu sou o Iambim, e sobre o jogo de ontem, é aquela famosa frase: perdemos quando podíamos. O Corinthians não fez uma boa partida, mas jogou com o regulamento debaixo do braço. Algo que não agradou certamente a fiel torcida, que compareceu mais uma vez em massa na Arena Corinthians. Agora é pensar no Santos, aprender com os erros dessa partida contra o Ceará e voltar o foco ao Campeonato Paulista para mais uma vez chegar na decisão e buscar aí o tricampeonato ou contra o São Paulo ou contra o Palmeiras, mas em busca de mais uma final. Obrigado a todos e um bom fim de semana. Amigos do Timão Universitário, o Corinthians enfrentou a equipe do Ceará pela terceira fase, jogo de volta da Copa do Brasil, e o Corinthians perdeu o gol do Roger aos 43 minutos do segundo tempo. Não foi uma partida bacana, o Corinthians não fez por merecer a vitória, mereceu sim a derrota, e o time do Corinthians ficou devendo futebol. Num jogo de 180 minutos, onde o Corinthians já tinha vencido o primeiro por 3-1, o Corinthians não soube aproveitar a fragilidade da equipe cearense e ainda teve o Cássio expulso num lance raro e infeliz do Ralf. Sendo assim, agora o Corinthians tem todas as atenções voltadas para o jogo contra o Santos na próxima segunda-feira, jogo esse que pode decidir o futuro no Campeonato Paulista. E aí, quem sabe assim, a torcida do Corinthians possa ter um pouco mais de alegria na segunda-feira, já que os mais de 34.900 torcedores que compareceram à Arena não tiveram a mesma felicidade. Um jogo onde o Corinthians ficou devendo, onde o Ralf teve a infelicidade e causou a expulsão do Cássio, um jogo onde Sornosa esteve apagado e onde o Carille também não soube se aproveitar do momento melhor do time. A gente acabou ficando aí com a derrota e perdemos a invencibilidade de 13 jogos. É isso,
Corinthians 0, Ceará 1, um jogo onde o Corinthians poderia ter, sim, dado uma situação muito melhor, podia ter lutado um pouquinho mais e ter dado alegria à fiel torcida. Fábio Marcondes, Rádio Coringão, em especial para o Timão Universitário. É isso aí, meus caros ouvintes fiéis da Rádio Coringão. Esse foi o quadro dos colaboradores da Rádio Coringão aqui conosco, agradecendo aí a Jade Menes, ao Fábio Marcondes, ao meu amigo Vinícius Lúcio e ao técnico de transmissão Ian Bin, velho, o Ian que tem a barba mais bonita da Rádio Coringão no lugar do Mauro Proença. É isso aí, a equipe da Rádio Coringão tá sempre de parabéns, muito obrigado aí a todos que se dispõem de fato a colaborar aqui com o nosso Timão Universitário, sempre às sextas-feiras, meio-dia, hein, aqui em radiocoringão.com.br. Para darmos sequência ao Timão Universitário de hoje, falemos sobre as semifinais do Campeonato Paulista. No último domingo, o Corinthians venceu o Santos em Itaquera por 2-1, conquistando a vantagem do empate no segundo e decisivo jogo que será realizado no Pacaembu. A nossa saudosa maloca, o Pacaembu, rapaz. O Corinthians vai jogar 2 vezes em casa? Vai jogar 2 vezes em casa, né? Porque ali no Pacaembu quem mandam são os nossos ancestrais. É assim que funciona, velho. Ali a atmosfera é diferente, né? A atmosfera é outra ali no estádio Paulo Machado de Carvalho. Então esse jogo é na segunda-feira, comando do Santos, tá? Dia 8 é segunda-feira, né? Dia 8 às 20 horas, tá certo? Na primeira partida, com gols do zagueiro Manuel e do dono do jogo, Clay Show, o Timão fez uma grande partida e agora decide a possibilidade de ir à final do Campeonato Paulista e disputar contra Palmeiras ou São Paulo, que jogam domingo, o tricampeonato do torneio estadual. Tricampeonato que não vem aí desde 1939, conforme nós já adiantamos nas edições anteriores. Antes de falarmos sobre os 2 jogos, os gols de Manuel e de Cleison, velho, claro, na voz de Carlos Eugênio, que além de narrador é o gestor do canal da Rádio Coringão no nosso YouTube. Vai lá, vai Corinthians, vai Rádio Coringão, vai Carlos Eugênio. A bola vai seguir lá dentro, Sornosa, jogou a bola fechada de grande área para Manuel, desviou! Gol! Camisa número 4 do Corinthians. O Corinthians abre o placar no início da partida aos 3 minutos. 3 minutinhos deste primeiro tempo. Manuel. Obrigado, Manuel. O Corinthians abre o placar. Meu caro César Martins. Falta milimétrica do Sornosa na cabeça do Manuel. Falta... O Manuel cabeceou muito bem no cantinho do Vanderlei, que até agora reclama de impedimento. Mas fato é, o juiz fica ali analisando. Vamos ver se vai ter o VAR ou não. Mas fato é que o Corinthians abre o placar aqui na Arena. A nação vibra, o time do povo tem o Santos não tem nada. Olha, o Santos saiu com bobeira, a bola pelo lado esquerdo, vem pra Cleison, tá à frente dele, o Vitor Ferraz, puxou, bateu, é gol! Gol! Puxa pra direita. A perna boa do pequenino jogador corintiano, ele tacou no canto. O Vanderlei nem sentiu o cheiro. O Corinthians marca o segundo gol aqui na Arena Corinthians agora. Ai, Corinthians 2. Pro Santos, César Martins. Luiz Felipe vacilou demais na jogada, cabeceou para o lado. Na disputa, Cleison venceu. O Vitor Ferraz depois chamou o capitão santista para dançar.
trouxe para a perna direita e fuzilou, fez um golaço na Arena Corinthians, Carol, a nação vibra, e o time do povo tem 2, o Santos só tem 1. Aí ó, na narração, Carlos Eugênio, e nas reportagens, o meu amigo Gustavo. Aliás, não foi o Gustavo Maciel, não, gente. Quem narrou, quem reportou foi o César Martins. Eu li o nome do Gustavo aqui, mas quem reportou no domingo foi o César Martins. Aliás, o César que apareceu na TV algumas vezes, mas a imagem mais emblemática da Rádio Coringão no último domingo foi o Alex da Mata, repórter e diretor da Rádio Coringão, que naquele lance que o Cleison dá a bicicleta e o Vanderlei queima a roupa, né? O Alex ficou torcendo com o olho, cara, pro Wagner poder chegar, mas não conseguiu chegar na bola. Mas a imagem da TV pega bem a câmera lenta, assim, o Alex tipo, crescendo o olho pra tentar empurrar a bola pra dentro, é sensacional. Quase que ele chutou a bola. Pois é, deve dar uma vontade de entrar no campo algumas vezes, né? Ainda bem que eu não sou repórter de campo, senão eu já teria feito alguma besteira. Mas é isso aí, antes da gente falar aqui de Santos e Corinthians... Você perguntaria pro Gil se vale tudo? Como é? Você perguntaria pro Gil se vale tudo? Qual Gil? Aquele lá? Lady Gil, pô. O nosso Gilvan. Esse Gil aí, vale. Antes da gente falar aqui sobre Corinthians e Santos, Santos e Corinthians, né? As duas partidas aí das semifinais. Quem falou sobre esse jogo foi o técnico Fábio Carilli. Solta o som, meu caro Gil. É um time perigoso. É um time que evita cruzamentos na área porque os seus atacantes não são jogadores de bola aérea. Eles procuram passe, então a gente tem que estar muito concentrado em cruzamento rápido pelo chão ou passe para trás, né, para a entrada dos meias do Santos. E eu já fiz isso também aqui no Corinthians ano passado, quando a gente jogou com Rodriguinho e Jadson, também a gente evitava esses cruzamentos, porque a gente não tinha um jogador como referência, que nem é Gustavo, que nem é Jô, que nem é Mauro. Então essa é a ideia do Santos e a gente conseguiu anular bem, fechando bem a entrada da área. Gente, pode crer. A semana passada, a dúvida era se havia favorito ou não, né? E o único que foi taxativo aqui foi o Rafa. O Rafa foi o único cara que falou, não, dá Corinthians sem sombras de dúvida. Continua com essa opinião aí, Rafa, ou não? Olha, a vantagem é boa, né? Não, a vantagem é boa, claro. Em números, eu tava vendo aqui, houve uma superioridade do Santos, houve muita precisão teve a posse de bola, precisão do passe, trocaram quase 500 passes, mas assim, posse de bola não vence jogo. Pois é. Teve um certo controle, mas não foi efetivo, foram 8 chutes, desses 8, apenas um entrou numa falha do Cássio, então foi um resultado totalmente atípico ali. Em resultado normal seria um 2-0, apesar da superioridade, na pseudo-superioridade do Santos, mas creio que o próximo jogo vai manter o equilíbrio e 1-1, eu acredito. Você viu, Bruno? Pseudo. Bruno. Eu tava lendo uns livros cult lá da professora Cida e ficou na cabeça. Por favor, mas é isso aí, a gente tem que enriquecer cada vez mais o nosso vocabulário, né? Né, Gil? Não é? Te falar, viu, velho? Esses erros aí dão suspensão, viu, velho? Assina um livro preto na diretoria. E aí, Tãozinho, e essa partida? Como eu disse, a vantagem é boa, né? Mas é clássico, né, cara? O Carilli tem bom retrospecto, o Corinthians tem bons retrospectos aí nos clássicos no ano, né? Não perdeu nenhum, mas fora de casa, entre aspas, com a torcida só do Santos, né? O Pacaembu vai ferver segunda-feira, né? Venderam todos os ingressos lá, meu caro Everton. Tua opinião sobre esse jogo? Como diriam os deuses do futebol, clássico não tem favorito. Tem razão. Eu acho que foi até o Bruninho que citou no último programa aqui que o time do Santos ele corre muito. É um time que se movimenta bastante. Mas no domingo foi um nó tático do Carilli. O Santos simplesmente não jogou, mantinha a bola, mas socava para um lado e para o outro e não tinha efetividade. E se manter o mesmo esquema, vai dar Corinthians no próximo jogo. E aí, Bruninho, essa partida aí, velho? Eu acho que o Corinthians leva uma boa vantagem, né? Primeiro porque já saiu com placar superior. E segundo porque joga 2 vezes em casa. Jogando no Pacaembu, o Corinthians se sente à vontade e assim...
as chances aumentam, né? O Corinthians se sente bem no Pacaembu. O Carille tá aprendendo a jogar com o Santos, que até então era o único time que fazia frente em clássicos pro Carille. E o Carille conseguiu acertar a forma do time jogar em clássico contra o Santos, inclusive. E eu acho assim que o Corinthians não tá classificado pra final, mas tem vamos dizer aí, uns 60% de chance, 60-40 aí pro Corinthians. Não é nem pela questão clássico, é mais pela questão vantagem conquistada no jogo anterior, né? Sim, e pelo comportamento do time quando é um clássico. Sim. Porque o time se comporta muito bem, o time consegue não sofrer tanta pressão assim, ou quando sofre, suporta bem. E consegue surpreender o adversário, né? Não tem toda a razão. E, aliás, pra mim, os 2 jogos contra o Santos foram os 2 jogos que o Corinthians fez melhor na temporada. E os 2 últimos, né? Da fase de classificação. Sim. E o de domingo, taticamente perfeito e sabendo aproveitar as oportunidades. Só não fez mais porque, né, tem coisas que futebol... aliás, se não fosse a falha do Cássio, já saía classificado. Tem isso também, né? Porque aquele gol chamou o Santos, colocou o Santos de novo no jogo, né, o Everton, mas o Corinthians se apresentou muito melhor. Foi uma partida aí que eu, em particular, achei muito... Jogou muita bola, tanto individualmente com o Cleison, quanto a composição do meio campo, os laterais, todo mundo fazendo bem a sua função. Meu caro Vitor Rossi, e essa partida aí da próxima segunda-feira? Muito difícil, creio eu que vai ser uma pressão do Santos desde o primeiro segundo de jogo, porque eles vão jogar em tese em casa, com o apoio da torcida, e precisa vencer. E o Santos, como o Bruno comentou, é um time muito rápido, troca de passes vai sempre ser a troca, o fluente, né? Aquela troca de passe rápida. E até o Carille comentou na entrevista coletiva depois do jogo do Santos que eles evitam os cruzamentos, né? O que vão tornar os passes ainda mais rápidos, né? Com os, como diria o Tite, né? Com os externos velozes. Externinhos. Mas enfim, acho que vai ser uma partida muito, muito difícil pro Corinthians e não pode jogar retraído, tem que jogar a bola que sabe jogar. É verdade. Por falar em técnico, eu tô pra ver um árbitro ter coragem de cobrar o seu Jorge Sampaoli, que que acompanha a partida de dentro do campo, né? É muito fácil lá ver o Carille ir encher o saquinho, o Felipão ir lá encher o saquinho e todo mundo vai lá dar a dura. No Jorge Sampaoli ele faz o que ele puder, o que ele quiser na área técnica. Vamos prestar atenção nisso aí, arbitragem, porque no último domingo foi uma vergonha. Toda hora o cara tava praticamente dentro do campo e o quarto árbitro bandeira parecem ter medo do técnico argentino Jorge Sampaoli. Precisa ter coragem também, não é só com os brasileiros, é com todos. Todos devem ser tratados iguais ali na beira do campo, né? Senão vai acabar ficando mais difícil. Aproveitando que você tocou nesse assunto, se deixar o Sampaoli apita o jogo, né? Ele apita o jogo. Pois é, ele apita o jogo. Ele faz o que ele quiser dentro do campo. Então precisa ter coragem aí e bater de frente com esses caras aí, porque né, não é só ficar... A imprensa adora elogiar e aí ninguém, né, parece ter um medo de cobrar. Tem que cobrar, pô. O cara tá ali pra ser cobrado e pra cumprir as regras como todos estão, né? Porque senão acaba sendo privilegiado. Mas é isso aí. Antes de darmos sequência aqui no assunto do Campeonato Paulista, na verdade, o Fala Fiel, né? Porque o quadro ficou mais pro final do programa hoje. Hora e vez da fiel torcida corintiana soltar a sua voz aqui no nosso Timão Universitário. O Fala Fiel desta semana perguntou à audiência da Rádio Coringão e do Timão Universitário se o Pacaembu ainda pode ser considerado a nossa casa quando lá atuamos, né? Mesmo com o mando de outra equipe. Está no ar o Fala Fiel. Fala Fiel. Fala Fiel com Vitor Rossi. Fala, Vitor. Vamos começar aqui, Alex, com a participação via Facebook. O Michel diz aqui: o Pacaembu será sempre a casa do Timão. O meu, o seu, o nosso Pacaembu. Vamos aproveitar isso na segunda-feira, ganhando novamente. O que mudou foram alguns torcedores que se esqueceram a essência do que é ser Corinthians. É isso aí, um abraço para um amigo Michel Dionísio, ele que não deixa o Hospital Vitória pegar fogo lá. Toma cuidado aí, meu caro Michel, um abraço para você, obrigado pela participação. Vai, Vitor. Ainda via Facebook temos o André. O André diz aqui: maloca querida,
Aí, André, o alemão, gente boa, também participou com a gente aí. Dando sequência, temos a Sheila Hipólito. Diz que sim, nossa essa casa. menina aí? A Sheilinha participou com a gente, verdade, Vitor? Ouvi falar que é a crush de um dos integrantes não, daqui. Crush não, amor da minha vida, pô, tá louco? A Sheilinha, obrigado pela declaração participação, linda. Poxa vida, que legal. Fala aí a participação da Sheilinha, Vitor, que a gente não ouviu, porque o Rafa atrapalhou. Ressaltando, ela diz aqui que sim, nossa casa. É, a Sheilinha gosta bastante do Pacaembu, aliás, né? Grandes momentos aí no Pacaembu. É isso aí. Quem mais, Vitor, no Fala Fiel? Agora temos aqui via Twitter. A Cláudia diz que sim, claro. Obrigado, Cláudia. E para fechar a participação aqui, temos... Eu até pesquisei, Alex, o nome, mas não consegui achar. Mas certo. Temos aqui a Tic Taca. Ô, louco. Deve ser fã do Guardiola, talvez. É o Guardiola que participou. O Guardiola participou aqui. E ele diz assim: acho que sim, conquistamos muitos títulos lá. A saudosa Maloca faz parte da história do Corinthians. Continua sendo nossa casa, não importa quanto tempo passe. É verdade, é isso aí, concordo. Não tem nenhuma participação no Instagram, a Aline nem do Instagram, a Aline participou essa semana, né? Só veio visitar a gente aqui no estúdio, não teve participação da Aline essa semana, certo, Vitor? Certo, Instagram não temos nenhuma, apenas essas aí mesmo, Alex. Tá certo, é isso aí, meu caro Vitor. Semana que vem, né? Semana que vem volta o Fala Fiel aqui no nosso time universitário da Rádio Coringão, mas é nosso dever lembrar que a Rádio Coringão, a Rádio Livre Gaviões, a Rádio Camisa 12 e a Rádio Itaquera 87,5 FM transmitem na rede corintiana de rádios a partida decisiva contra o Santos na próxima segunda-feira. Na Rádio Coringão, você entra em campo em uma hora antes do jogo, com a abertura da transmissão às 18 horas, com o Vinícius Lúcio já passando todo o sentimento, toda a emoção de não ter corintianos no Pacaembu na próxima segunda-feira. É meio estranho, né, pensar isso, mas a Rádio Coringão estará lá, cobrindo diretamente do estádio Paulo Machado de Carvalho a partir das 18 horas. Você acessa radiocoringão.com.br, gaviões.com.br, você acessa a Rádio Camisa 12, você que está na região de Itaquera 87,5 FM, tem a transmissão, a retransmissão, no caso, da Rádio Coringão, que terá o comando do conselheiro Richard de Paula, os comentários de Wagner Herói, sempre presente, as reportagens da Tatiane Araújo e do Gustavo Maciel, a apresentação do meu amigo Vinícius Lúcio e os comandos técnicos do Ian Bin, tá certo? É isso aí, esse é o nosso timão universitário aqui na Rádio Coringão. Segunda-feira tem clássico, tem Corinthians aqui na nossa Rádio Coringão, tá certo? Vamos lá, meu caro Rafael Salles, é hora de manter viva a memória corintiana, fiel torcida. Vamos ouvir o que o Rafa preparou para o Historíntias de hoje. Historíntias. Rafa, é o Historíntias. Vamos lá. O Corinthians não foi campeão da Copa do Brasil de 2005, mas esse jogo merece estar na lista de jogos históricos. É verdade. O Corinthians havia perdido o primeiro jogo no Paraná contra o Cianorte. Exatamente, por 3-0. Precisava vencer o jogo de volta por 4 gols de diferença. E foi na noite do dia 6 de abril de 2005 que a Fiel lotou Pacaembu em busca da vitória. O mesmo Pacaembu que quase desabou quando Carlitos Teves fez o primeiro gol aos 11 minutos de jogo. Faltavam 2 gols para a decisão ir às penalidades. Aos 28 minutos, o Cianorte empata o jogo, um verdadeiro balde de água fria. E aos 45 minutos do primeiro tempo, Roger faz 2-1 para o Timão. O Corinthians precisava renovar suas forças no intervalo e foi isso que aconteceu. Uma blitz acontece e o Timão vem com tudo. E aos 7 minutos do segundo tempo já estava 4-1 para o Timão. Gols de Teves e Roger. Faltava apenas mais um e foi aos 34 minutos do segundo tempo, com Gustavo Neri, que o Coringão garante a sua vaga na próxima fase. A torcida vai à loucura e é exatamente esse gol que a gente confere agora. Vai levando, pediu Hugo na grande área, vai cruzar, cruzou para a boca do gol, chegou Gustavo Neri, insistiu, Gustavo bateu a
Obrigado, Adir. Abel agradece. Obrigado, Adir. E a bola morreu de mansinho no canto esquerdo, baixa da meta do Cianorte. Obrigado, Adir. Canta Abel, agradece o goleiro do Cianorte. Corinthians 5, Cianorte 1. E agora, Adir. É isso aí, Rafa, é o Corinthians de hoje? É isso aí, no último jogo eu assistindo o jogo com meu avô também, que é corintiano, e ele ainda fala. Um cara que eu sinto muitas saudades é Carlitos Tevez. É mesmo, cara? Talvez eu seja um dos poucos corintianos que não sinto a mínima saudade de Carlitos Tevez e também não sinto a mínima saudade desse Gustavo Neri, que na entrevista de apresentação do Corinthians, pra quem não lembra, falou Corinthians Futebol Clube. Eu sou dirigente do clube nessa hora, a hora que ele vai assinar o contrato, fala, não, assina a rescisão, velho. Porque um cara desse não merece, né, defender a camisa do Corinthians, apesar de ter feito esse gol importante e ter jogado bem no Corinthians. E o Roger também, né? Putz, o Roger Chinelo, velho. O Roger Chinelinho que tomou uma dura do Alex, né, do ano passado, ano retrasado aí na televisão, porque o Alex ainda jogava e o Roger virou comentarista e o Alex falou, o Alex jogou no Palmeiras, né? Então, pô, mas quem que é esse cara aí pra criticar algum jogador, né? O cara que simulava contusão, né, que chutava pênalti pra cima de propósito, né? O maior golaço do Roger vai pegar a Débora Seco. Pode ser também. É isso aí. Esse é o nosso Timão Universitário aqui na nossa Rádio Coringão. E agora, na verdade, nós temos aí as notícias, né? As notícias das outras modalidades, cara. Hoje a gente vai abrir uma exceção aqui, falar do vôlei, mas do vôlei sentado, do vôlei aí do paradesporto, certo? No último sábado, dia 30, a equipe do Corinthians Totos encerrou sua participação em grande estilo, conquistando o título do primeiro torneio interestadual de vôlei sentado. As partidas foram realizadas no ginásio SESI de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Na final, o alvinegro venceu o Paradesporto, que bacana, hein? Paradesporto, que bacana esse nome. Por 2-1, parciais de 22-25, 25-4 e 15-8 no tie-break. Com a organização do Instituto Athlon, o torneio contou com 5 equipes: Corinthians Totos, Paradesporto, Instituto Athlon, São José Vôlei Athlon e Vasco da Gama. A equipe do Timão, comandada por Fernando Lages Guimarães, realizou 4 jogos e venceu todos eles, garantindo o terceiro título para a modalidade. O próximo campeonato da equipe será a disputa do Campeonato Brasileiro 2019, que acontece em dezembro. Mas até lá, o Corinthians projeta outras competições e amistosos. A classificação aí desse torneio ficou o Corinthians campeão, o Vasco foi o vice, o terceiro... O Vasco foi vice, velho, até no vôlei sentado. O vice-campeão, o terceiro colocado foi o Instituto Athlon, o quarto colocado foi o Paradesporto e o quinto foi o Vôlei Athlon aqui de São Paulo, tá certo? É isso aí, essas são as notícias do vôlei sentado, meus caríssimos. Eu tô procurando as demais notícias, mas daqui a pouco eu acho aqui. Tá aqui, né, Rafa? Pode crer. O futsal, cara, não pode esquecer do futsal. O futsal estreia na Liga Nacional de Futsal. Hoje à noite, hein? Não esqueça. Corinthians e Cascavel entram em quadra no ginásio Vlamir Marques, em São Paulo, com transmissão da Rádio Coringão. A transmissão da Rádio Coringão, narração do Richard de Paula. A equipe toda, o Gino, que jogou no Corinthians, é nosso comentarista de hoje aí no futsal, né, na estreia. O duelo marca a primeira rodada da competição nacional. O Timão disputa a competição em busca do bicampeonato. É um dos favoritos aí, a Globo tá botando uma pressão no Corinthians já. Vamos jogar com a cabeça no lugar aí, rapaziada, que o futsal do Corinthians é bom demais. Ainda no futsal, falamos também da Taça São Paulo Sub-20, que na última segunda-feira o Corinthians enfrentou o Magno Sorocaba. Em uma partida emocionante, o Alvinegro virou o placar e venceu por 3-2, garantindo a vaga na final da Taça São Paulo. O Corinthians vai enfrentar o Pinda Futsal na próxima terça-feira, dia 9, às 20 horas, no ginásio da Federação Paulista, ali pertinho do Parque São Jorge, um pouquinho mais pra frente, na própria Avenida Condessa Elizabeth Robiano, tá certo? Quem tiver a fim de assistir este jogo, 20 horas, entrada franca. Transmissão da Rádio Coringão também.
pelo futebol feminino. Em bom jogo no Parque São Jorge, o Corinthians bateu o Santos pela primeira rodada do Paulista Feminino. Olha o Santos freguês da semana aí. Perdeu no domingo pro masculino e perdeu na terça-feira aí contra... foi no domingo mesmo esse jogo das meninas, né? No domingo, dia 31, o Corinthians recebeu o Santos na estreia do Paulista Feminino no Parque São Jorge. E no segundo jogo das duas equipes na temporada, o Corinthians venceu. Tô brincando aqui com a equipe do Santos porque as meninas do Santos ganharam do Corinthians na segunda rodada do Campeonato Brasileiro e acabaram perdendo aí na primeira rodada do Campeonato Paulista. Os gols do Corinthians foram marcados pela Adriana, pela Vitória e pela Gabi Nunes. É isso aí, 3-1 pro Corinthians frente ao Santos. No próximo domingo, às 15 horas, tá fazendo nada em casa, velho? Quer ver um jogo bacana? Corinthians e... Gente, quem joga contra o Corinthians no Canindé domingo? Eu vi essa informação, mas eu não lembro, cara. Mas tem transmissão da Rádio Coringão também. Esse jogo, narração do Antônio Jussivan. Velho, o Coringão joga no próximo domingo no Canindé, Alex, certo, Tomzinho? Inclusive, o Facebook do Corinthians está transmitindo os jogos do feminino. Pois é, cara, já é mais um recurso, né, pra transmissão aí esportiva e dando uma força pras meninas aí na modalidade de futebol feminino que aos poucos vem caminhando. Tomara que um dia a gente chegue lá. Alô, Vadão! Velho, acerta esse time pra Copa do Mundo aí, que essas meninas merecem uma classificação melhor e merece um técnico melhor e merece também um dirigente melhor do que você, Marco Aurélio Cunha. É isso aí. Bom, chegou ao fim mais uma edição do nosso Timão Universitário, rapaziada. Pode crer. Um programa feito por alunos da Univeritas UNG em parceria com a Web Rádio Coringão. Lembrando que hoje à noite tem transmissão do futsal, no domingo tem transmissão do futebol feminino e na segunda-feira o clássico Santos e Corinthians no Pacaembu, segundo decisivo jogo, né? A segunda partida das semifinais, Corinthians e Santos valendo vaga na final contra Palmeiras ou São Paulo, que jogam domingo. O Corinthians vai saber já com quem disputa a final, né? Na próxima segunda-feira, passando do Santos, né? Tomara que isso aconteça. O Corinthians já sabe quem enfrenta na final do Campeonato Paulista. Hoje nos comandos técnicos, Gilvan Antunes Coimbra Neto. Que beleza! Depois de uma ressaca danada no show, mas tá aí o meu caro Gil, sempre nos comandos técnicos do Timão Universitário. Lembrando... Eu acho que era segredo, hein? Acho que era segredo. Ele fez uma cara ali de desespero, alguém descobriu. Mas aí tá no ar, né? Qualquer coisa depois o Marcos Floriano corta. Isso se ele quiser, né? Agora já não é responsa minha. Eu falei, tá falado. A supervisão técnica é do Marcos Floriano. A produção, as reportagens, pautas e as edições são de Elias Macedo, Tom Agenor Júnior, Bruno Oliveira, Rafael Salles, Vitor Rossi, o Everton Teixeira. E é isso aí, rapaziada. Semana que vem tem mais Timão Universitário aqui na nossa Rádio Coringão. A coordenação do curso de Comunicação Social aqui na Univeritas UNG é da professora Flávia Delgado. A apresentação é minha, Alex Dinarte. Sexta-feira que vem, meio-dia, estaremos de volta aqui na Rádio Coringão no nosso Timão Universitário, tá certo? Um excelente final de semana a todos, um grande abraço e vai Corinthians! Você ouviu Timão Universitário, o programa da nação corintiana na Univeritas UNG.